Olá, queridos, vamos para mais um Maná Diário. Hoje eu gostaria de meditar com você a respeito da persistência na oração. Você já parou para pensar que algumas vezes o ser humano ele desiste muito fácil e muito rápido daquilo que ele almeja alcançar? Você já passou por uma situação dessa? De você se determinar e falar, eu vou conseguir entrar na faculdade que eu tenho planejado e vou me organizar para entrar. Ou então, eu vou conseguir cuidar do meu corpo fisicamente. Eu vou conseguir ajustar a minha alimentação. Eu vou conseguir planejar e organizar a minha casa. E às vezes planeja muito bem, depois começa um dia, 2 dias, depois logo desiste. Infelizmente, o ser humano ele tem essa tendência de desistir dos seus projetos, dos seus planos muito fácil, devido às coisas que acontecem e principalmente às vezes porque ele entende que não era para ser. Às vezes ele pensa o seguinte: se não aconteceu, se eu busquei um pouquinho, se eu tentei um pouquinho e não aconteceu, é porque não é vontade de Deus. É verdade sim que muitas das vezes as coisas que não acontecem é porque não é da vontade de Deus. Mas você sabia também que Deus ele usa um método com a gente de nos dar coisas por meio da persistência? Você sabia que Deus, algumas vezes, Ele quer que nós insistamos, que Ele quer que a gente insista 1 vez, 2 vezes, 3 vezes para receber aquilo dele? E Ele quer que a gente faça isso como? Com a nossa força, com os nossos métodos? Não. Com a maneira dele, por meio da oração. Eu gostaria de falar com você sobre isso, que você pensasse sobre isso comigo. Jesus, ele foi a pessoa que mais nos incentiva a oração e com propriedade. Você lê os evangelhos, você vai perceber que Jesus ele era um homem de oração. Mesmo ele sendo Deus, mesmo ele não tendo pecados, ele orava ao Pai, ele buscava ao Pai por meio da oração. Isso principalmente para nos ensinar. Eu gostaria de ler com você a passagem que vai fundamentar o que eu tenho compartilhado com você nesse momento. Evangelho de Mateus, capítulo 7, verso 7, diz o seguinte: peçam e lhes será dado, busquem e acharão, batam e a porta será aberta para vocês. Mais uma vez, peçam e lhes será dado, busquem e acharão, batam e a porta será aberta para vocês. Você percebe como ele está ensinando aqui a insistência por meio da oração? O contexto aqui, queridos, é Jesus ensinando os discípulos a dependerem de Deus para suprir as suas necessidades, dependerem do Pai para suprir as suas necessidades, por meio da oração. Esse aqui é o contexto. E eu gostaria de compartilhar com você aqui 3 pontos que é muito interessante nesse único versículo. A primeira coisa é a respeito da confiança na provisão divina. Você percebe que ele diz, peçam e lhe será dado? Peçam e lhe será dado. O que lembra isso quando diz peçam e lhe será dado? O que vem na nossa mente? Uma criança, um filho que é dependente, pedindo alguma coisa para o pai porque não consegue comprar, porque não consegue obter, porque é criança. É essa mesma ideia aqui. É a gente confiar na provisão divina, é a gente saber que existe alguém superior a nós, que domina e comanda todas as coisas e ele está disposto a nos dar. Ele diz, peçam, ele será dado. Então aqui o aspecto da confiança na provisão divina, a gente precisa pedir. Tem pessoas que querem receber coisas da parte do Senhor e não pedem. E não estou dizendo pedir simplesmente de maneira solta, dizer Senhor, me dá. Estou dizendo pedir por meio da oração. Pedir por meio da oração. É você dobrar os seus joelhos, é você tirar um momento para orar e pedir por aquilo. Tem vários tipos de oração que a gente percebe na Bíblia. E uma das maneiras dos tipos da oração é a petição. Um dos elementos da oração é a petição. Eu pedi alguma coisa. Então, não é errado você pedir para Deus. Não é errado você buscar a Deus para pedir alguma coisa. De maneira nenhuma. Jesus nos ensina a fazer isso. Peçam. A segunda coisa é a persistência na busca. Ele diz, busque. Busque e lhe será dado. Peçam. E depois busque. Então, não é simplesmente pedir, é buscar também. É eu me voltar para aquilo lá. É eu querer aquilo lá.
eu voltar o meu coração, a minha mente para aquilo lá. Não é simplesmente pedir sem coração, sem a mente, sem o desejo. Não, é eu pedir, eu buscar aquilo lá. E terceiro, queridos, é a ousadia em querer receber aquilo. É bater, batam. A ideia de bater é você insistir. A ideia de bater é você insistir. Insistir uma vez, insistir 2 vezes, insistir 3 vezes. Peçam, busquem, batam. É isso que Jesus ele quer que a gente faça. Eu não sei o que você tem pedido ultimamente. Você tem pedido talvez a restauração do seu casamento, restauração da sua família, ou então um emprego, ou então uma cura para o seu filho, para a sua filha, para você mesmo, para as pessoas, ou então a salvação, ou então a restauração da alma de alguém. Não sei o que você tem pedido. O que eu quero dizer para você é: continue pedindo, continue buscando, continue batendo por meio da oração. Faça isso por meio da oração. Jesus nos incentiva a fazer isso. E mais do que qualquer outra coisa, você precisa pedir, você precisa buscar, você precisa bater. E alcançar do Senhor, em saber qual é a boa e perfeita e agradável vontade para a sua vida. Você precisa pedir para Deus: Senhor, faça a tua vontade na minha vida. Buscar que o Senhor faça a sua vontade na sua vida. E bater insistentemente, insistir para que Deus faça a vontade dele na sua vida. Porque a maior de todas as necessidades, queridos, que nós temos, eu tenho e você tem, é que Jesus faça a vontade dele na nossa vida. Essa é a maior de todas as necessidades. É essa oração que eu costumo fazer sempre diante do Senhor de maneira consciente. Senhor, faça a tua vontade na minha vida. Eu peço isso, eu me esforço para buscar isso e eu me esforço para insistir em alcançar isso daí. Porque isso é o que a gente percebe que as Escrituras nos conduzem a fazer. Porque as coisas que a gente pede aqui, elas são transitórias, elas são passageiras. Mas a vontade de Deus para as nossas vidas, elas nos conduzem para a eternidade. Então eu gostaria que você pensasse a respeito disso. Amém? Vamos orar? Pai bendito, Deus eterno, muito obrigado, Senhor, por essa palavra, por essa reflexão. Nós pedimos em nome de Jesus que o Senhor continue nos incentivando, nos despertando para poder orar. Não simplesmente, Senhor Deus, orar por acaso, orar sem propósito, mas orar, Senhor Deus, com insistência, com propósito, um coração voltado para Ti e com perseverança. Nos ajude a continuar crendo na Tua atuação por meio da oração. Nos ajude a continuar crendo na Tua manifestação por meio da oração, Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Que o Senhor, queridos, nos abençoe.